Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Devanir Ribeiro Gomes, que é engenheiro agrônomo com MBA em mercado exterior. Ele trabalha há 22 anos no Paraguai, sendo 18 anos na empresa Agrofértil. E nos últimos 12 anos, ele tem sido gerente de marketing da empresa. E o tema da nossa entrevista será: seca histórica atinge a agricultura do Paraguai. Devanir, um prazer enorme receber você aqui no programa. Muito obrigado por aceitar meu convite. Boa tarde, Divino Ronaldo. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Morada do Campo. É um prazer poder falar aqui do Paraguai para vocês, poder realmente contar um pouco aí dessa seca histórica aí que está acometendo o nosso país, né? Bom, você tem na sua vida, você tem uma história com Rio Verde. Você passou por aqui, né? Sim, passei aí em 1983, né? Foi um aprendizado. Rio Verde, eu tenho um grande apreço por Rio Verde, né? Eu digo assim que parte do meu coração sempre está em Rio Verde e sigo os bons exemplos de Rio Verde como uma cidade que sempre desenvolveu e cresceu bastante. Então, eu tenho bastante apreço por Rio Verde. O Devanir, só para os meus ouvintes entenderem, foi meu colega de colégio agrícola, nós estudamos juntos, e o apelido, todo mundo tinha um apelido do colégio agrícola, o apelido dele era Padre. Agora você vai me explicar por que seu apelido era Padre. Divino, naquela época, né, um menino de 17 anos aí, calado, quieto, mais ouvia do que falava, né? E se aconselhava mais as pessoas. Então, por os conselhos dados, me apelidaram de Padre. Né? Tá. Muito quieto, muito tranquilo, mas foi muito bom. Eu levo isso até hoje para minha vida. Muitos me chamam de padre até hoje, aqui onde estou também. Devanir, você hoje mora em qual cidade? Hoje eu sou um imigrante no Paraguai. Eu vim para o Paraguai em 1999, final de 99 a 2000, né? E vim ao Paraguai. Minha família hoje reside em Foz do Iguaçu, para o desenvolvimento, as crianças, tudo está morando em Foz do Iguaçu. Mas nós estamos aí já no Paraguai há 22 anos, né, trabalhando aí com a agricultura, trabalhando nas empresas que procuram produzir alimento aí ao mundo e às pessoas, né, Divino? Quando se fala em Paraguai, a maioria das pessoas pensam logo em ir ao Paraguai para fazer compras de bugiganga, né? A verdade é essa. Mas o Paraguai é muito mais do que isso, se tornou uma grande nação, um país que tem desenvolvido cada vez mais. Eu gostaria que você trouxesse um panorama de quem é o Paraguai hoje. Perfeito. O Paraguai realmente ficou com, vamos dizer assim, com esse carimbo aí, né, de buscar alguma coisa, vou comprar no Paraguai. Mas o Paraguai é muito mais isso. O Paraguai hoje tem uma das melhores terras, né, que aí margeiam o Rio Paraná, uma das terras produtivas de uma extensão aí vamos dizer aí em quilômetros, de 600 quilômetros por 350 quilômetros aí de largura. O Paraguai hoje tem uma agricultura enorme de aí 3 milhões e meio de hectares. Então, o Paraguai, em termos de indústria e o agro, cresceu muito em 10 anos. O Paraguai é um país com 12 milhões hoje de habitantes, vem desenvolvimento a cada vez mais, desenvolvendo a agricultura, né, desenvolvendo a pecuária. E uma das melhores carnes hoje, também exportando carne a todo o país. Então, quando se fala em Paraguai, eu te digo hoje, você vivendo hoje no Paraguai, você está dizendo que estou vivendo no Brasil, pelo crescimento e pelo desenvolvimento que veio. Hoje, as rodovias, né, as hidrovias, hoje também exportando para os exteriores. Então, o país desenvolveu muito. Isso também graças à agricultura, né, à agropecuária em si. Então, o país hoje, Paraguai,
é um crescimento constante. Cada dia que passa hoje desenvolve cada vez mais, né, em termos de infraestrutura e o agro. Qual que é o perfil do produtor rural paraguaio? O Paraguai hoje, nós temos aí etnias, né? Nós temos aí, vamos dizer assim, brasileiros que foram ao Paraguai há 40 anos atrás. Nós temos aí, chamamos de mexicanos menonitas, né, que vieram ao Paraguai. Nós temos alemães que vieram ao Paraguai. Nós temos japoneses que estão hoje produzindo no Paraguai. Então, quando você compara o Paraguai com o Brasil, o Paraguai hoje é um país de uma quantidade muito grande de diversificação, né, de pessoas, em termos de brasileiros, de argentinos também produzindo, né? Então, mas é um agricultor que ele busca crescimento. É um agricultor que trabalha para produzir. Hoje, todos os agricultores que entraram como imigrante hoje são paraguaios, porque seus filhos já se tornaram, já cresceram e são agricultores. Os mexicanos que entraram, os paraguaios que estavam ali, os brasileiros que entravam e também os japoneses. Hoje são todos brasileiros, mas te digo, né, com a grande vontade de crescimento. Todo o trabalho que ele faz dentro do país, ele volta a investir dentro do próprio país. Bom, aqui na nossa região, principalmente aqui no sudoeste goiano, nós temos grandes extensões de áreas, temos grandes produtores. Aí no Paraguai, a maior parte dos produtores, eles são pequenos, médios ou grandes? Aqui nós temos uma classificação de pequenos, médio e grande. Quando nós falamos dos pequenos, nós estamos mais dentro das cooperativas. As cooperativas, nós temos agricultores aí de 50, de 20, de 30, de 100 hectares. Nós temos os médios agricultores aqui, que nós trabalhamos eles até 1.000 hectares. Acima de 1.000, nós classificamos ele como agricultores grandes. Nós temos agricultores aqui até de 20, de 30 mil hectares também. Mas a maioria dos agricultores está em torno aí de 1.000 a 3.000 hectares. Esses são um promédio dos maiores agricultores, né? E saindo mais, uma quantidade menor, acima de 10.000 hectares. Bom, o Brasil hoje depende muito das rodovias e dos caminhões para fazer o seu transporte. Como é que funciona isso no Paraguai? Como é que é a qualidade das rodovias? E os armazéns? Tem armazém suficiente para armazenar a produção? Como é que é? O Paraguai, há 10 anos atrás, era uma grande dificuldade quando falava em rodovias. Pouco asfalto, muita terra, muito barro, muito difícil de transportar, né, a mercadoria. Hoje, em 10 anos, o crescimento foi tão grande que as rodovias praticamente já cortam quase todo o país. E aonde nós não temos asfalto, nós temos boas estradas rurais. E quando nós olhamos para o lado dos armazéns, hoje, a própria empresa que nós trabalhamos, que é a Agrofértil, ela tem 24 silos, né, distribuídos em todo o país. Ela é uma empresa hoje que eu digo que é uma da maior originação de grãos direto do agricultor. Em torno de 1,5 milhão de toneladas, ela recebe dos agricultores. Então, nós estamos muito bem hoje, né, servidos de silos. Antigamente era muito difícil você poder armazenar. Hoje nós temos uma estrutura muito grande de armazenamento dentro do próprio país, para você poder gerar. E também nós temos uma boa estrutura de portos, devido ao rio, né? Nós temos hoje uma das maiores quantidades de barcaça aqui no país também, então nós temos bons portos para fazer essa exportação. Hoje nós somos bem servidos, tanto de rodovias, quanto silos, e também hoje quanto portos, Divino. Devani, por que o Paraguai, você disse que nos últimos 10 anos o país se revelou para o agro e se tornou uma grande potência, hoje é o quarto ou quinto maior exportador de soja no mundo. O que aconteceu que fez com que essa revolução acontecesse? Divino, hoje o Paraguai, em termos de produtor de soja, hoje nós somos o 6º maior produtor de soja, e o 5º maior exportador. O que veio buscando isso foi tecnologia. Eu digo que o país hoje,
olhando os nossos agricultores, são pessoas que buscam tecnologia para produzir mais com a mesma área. Nós hoje temos uma área de soja, de plantio, de 3,5 milhões de hectares, né? Produzindo aí um promédio aí a nível nacional de 2.800 a 3.000, né, quilos aí por hectare. Então, dá uns 10 milhões de toneladas. Então, se nós observarmos hoje, ele busca essa tecnologia para poder crescer e desenvolver mais. Nós temos pouca áreas, mas uma excelente produtividade. Então, consecutivamente, o país vem crescendo, né, em termos de produção, né? E como nós temos hoje praticamente toda a área de soja, o grão de soja exportado, nós vemos hoje com a quinta colocação de exportação. Então, esse trabalho de inovação, esse trabalho das empresas hoje também, poder apoiar o agricultor, porque no país Paraguai, é um pouco diferente do Brasil, que quem realmente financia os agricultores são as empresas privadas. Muito pouco os bancos financiam máquinas agrícolas e tudo mais. Mas o agro, a produção dele, quem financia são as empresas privadas, como a Agrofértil e outras. Então, isso veio crescer muito o agro. Então, o agricultor, ele procura trabalhar justamente para produzir cada vez mais. E a tecnologia, quando eu vejo, comparado com os nossos países vizinhos, nós somos muito bem servidos de tecnologia, que vem dar esse crescimento dentro tanto da produção quanto da exportação. Para o governo do país hoje, qual é a importância do agro? O agro, ele teve, como diz, ele teve um crescimento tão grande, né, e que essa importância vem cada dia mais galgando o seu lugar. Hoje, se nós olharmos o PIB do país, né, o agro hoje é um dos maiores provedores de PIBs do país. Então, o governo, tanto o governo, né, quanto a sociedade hoje enxerga o agro como quem realmente veio ajudar e dar a mão para crescer e desenvolver o país como foi. Desenvolver em rodovias, desenvolver em comércio, desenvolvimento em indústrias, porque todas as indústrias que estão no país, né, o governo ajuda isso também, subsidiando, para poder crescer. A própria Agrofert foi uma empresa que ela entrou como uma distribuidora de produtos, hoje é uma grande empresa que já foi para silos, uma grande empresa que foi para alimentos, então, para processamento de alimentos. Então, esse crescimento, nós temos um grande apoio do governo. Então, o governo ele vem realmente, né, vendo essa grande importância que é o agro e a sociedade, porque isso é muito importante quando a sociedade de um país enxerga no agro como uma importância, né, desse nicho para o país, e que é hoje o agro dentro do Paraguai. O Brasil é muito cobrado em questões ambientais. O Paraguai também recebe essa cobrança, principalmente de fora, ou não? Eu te digo que o país Paraguai ele é tão cobrado quanto o Brasil. Ele procura seguir, o Paraguai ele sempre procura seguir o Brasil em muitas coisas boas, que é justamente o ambiental. E aqui, você tem uma noção que nós temos condições de produzir muito mais em áreas, e produzimos só em 3,5 milhões de hectares, e o resto nós temos praticamente em reservas. Aí. Então, a obrigação do agricultor também está dentro de plantar e preservar. Então, nós temos hoje que, tanto dentro da pecuária quanto dentro da agricultura, uma preservação muito grande dos mananciais, uma preservação dos nossos matas ciliares, e também dentro do próprio agro. Por exemplo, uma empresa como a Agrofértil, que coloca envases vazios no campo, que são hoje os vasilhames, ela tem a obrigação de trazer de volta. Então, nós nos preocupamos com isso, com o meio ambiente. Então, tanto a parte ambiental quanto social é um ponto muito importante, onde todo mundo e o governo também cobra bastante. Bom, você está aí vendo em loco o problema da seca. Eu gostaria que você relatasse para os nossos ouvintes o que está acontecendo em termos climáticos agora, nesse ano safra aí no Paraguai. Bom, quando nós falamos em seca, né, nós temos aí da quinta maior seca do país, né? Nós tivemos lá uma em 2004, 2006, 2008, 2012 e agora aí praticamente essa da safra 21/22, né? Que veio realmente acometer aí justamente a soja na hora que ela mais precisava, que é justamente na formação do grão, né? Nosso plantio aqui ele ocorre sempre de setembro a outubro, né? E essa seca vem ocorrer no mês de dezembro, onde nós realmente precisávamos da formação do grão.
Então, o que acontece hoje? Um país que tem uma média de produção em torno de 2.000 a 3.000 quilos por hectare, que essa seca veio a nos afetar de uma certa forma, que nós temos uma probabilidade de perca agora de 50% da nossa produção, justamente porque essa seca veio justamente onde nós precisávamos de enchimento de grão, que foi aí final de novembro, dezembro todo que nós passamos de seca, e até agora, né? Ainda continua essa seca dentro do país, acometendo e baixando essa nossa produção. Então, digo que foi uma das maiores, né, também, aí da quinta maior que nós tivemos dentro de todos esses anos. E te digo que, do jeito que está indo, se nós não tivéssemos, nós temos soja plantado em novembro, final de novembro, se tivéssemos uma chuva agora, poderia estar aí em torno aí de 40%. Mas se não chover agora, dentro aí de uma semana, 15 dias, isso pode chegar aí a 65% tranquilamente da perca do nosso país. E isso é muito ruim para o país, porque quando falamos em perca no país, quando falamos no agro que quebra a produção, eu te digo que realmente o mercado em si, ele dá uma parada. Ele dá uma parada na importação de máquinas, ele dá uma parada na compra do próprio mercado local, porque o que gira a moeda do agro, porque ele é muito forte dentro do país. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Devanir, aqui no Brasil a gente costuma dizer que o agronegócio ele tem sido a locomotiva da economia, ele que está segurando a economia, principalmente nesse período agora de pandemia. Qual é o peso do agro na economia paraguaia? Eu sempre digo que o país cresceu nesses últimos 10 anos foi justamente devido ao agro, né? Porque o agro, quando ele chega, então, ele chega com uma oficina, ele chega com uma borracharia, ele chega com um armazém, com um supermercado, com a loja de peças, né? Então, onde tem agricultura, cresceu, se desenvolveu. Nós temos hoje aqui cidades que cresceram dentro da região do agro, que não existia e cresceram. E hoje tem cidades aí com mais de 300 mil habitantes. E essa economia, ela é totalmente afetada, né, com essa perca que nós temos aí devido à seca. Por quê? Porque o que gera é a moeda do agro. O agricultor em si, quando ele está bem, ele, além de comprar um auto novo, além dele comprar uma máquina nova, além dele investir também dentro da correção de solos da tua região, tudo isso vai deixar de ser usado, porque o agricultor ele tem que ainda mais de poder refinanciar a tua área. Então, eu te digo que a nossa economia do país, ela dá uma diminuída, a circulação desse dinheiro vai dar uma parada. Então, isso é ruim em geral, tá? Para o país em si. Quando você diz que o agro quebra dentro do país, por ser um dos pilares importantes, a economia também vem a diminuir, vem a baixar. Aonde todas as regiões e todas as cidades, eu digo também, que está apoiando ao agro. Então, realmente, a economia do país ela vem a diminuir bastante, vindo aí agora com essa quebra, né, que nós não sabemos se vai chegar aí até seus 65%, que é a previsão que nós temos aí de praticamente 50% a 65%. Bom, mas você disse anteriormente que se chover nos próximos 15 dias, digamos assim, que ainda pode salvar muita coisa. Existe essa previsão de chuva ou não? Não, a previsão é até, como eu disse, que o sul do país, vamos dizer assim, quando você olha o Brasil, né, olhando para o lado do sul, que nós estamos aqui no sul, em divisa aí com Rio Grande, com Paraná, que também está sendo afetado por essa seca, né? Eu digo que a previsão hoje de chuva é muito pouca, né, porque é muito in loco, né? Isso é muito local. Então, não tem hoje uma previsão onde vai ficar uma semana chovendo. Hoje não temos essa previsão. Então, digo, hoje, constatado, 50% da nossa produção ela já está perdida. Tá? Nós queríamos que isso acontecesse se tivéssemos aí uma chuva durante uma próxima semana, para você não ter a perca aí de mais 15%. Mas nós não temos essa previsão de chuva aí agora para esses dias que está aí dentro dessa semana,
Não temos a previsão, infelizmente. Existem medidas que devem apoiar o setor agrícola, que estão em andamento, ou não se falou nisso ainda? Sim, nós temos hoje os órgãos, né, competentes dentro do país, como somos a união de grupo de produtores, as coordenadoras agrícolas, né, as cooperativas. Então, tudo isso estão se reunindo, tá, para ver o que fazer com a situação atual, né, e como continuar trabalhando para a próxima safra. Então, quais são as medidas, né, que podem ser requeridas para afrontar esse cenário, né? Que a mais importante agora é apoiar o setor agrícola. Como? Tá? Dando financiamento a eles, tá? Dando condições de plantio para a próxima safra, porque nós colhemos agora o soja, estamos colhendo, nós estamos em colheita no país Paraguai. Porém, nós estamos também agora com plantio do maíz safrinha, que é o maíz de segunda safra. Tá? Então, o que acontece? Nós precisamos, para quem não tenha, tá, vamos dizer assim, um panorama muito pior que nós já estamos hoje no soja, que ocorra uma chuva, nem que seja daqui 15 dias, para que possa ocorrer o plantio do milho. Tá? Então, são medidas tomadas hoje também pelo Banco Central do Paraguai, né, com essas empresas e com as empresas também, como nós, para poder ver como dar suporte e continuar apoiando e financiando. Porque o agricultor, o que ele tem que fazer agora é o seguinte, é produzir e entregar para onde ele deve o que ele tem e dizer, e agora? E essas empresas que realmente têm que dar apoio. Para isso, nós precisamos do Banco Central. E o Banco Central já se pronunciou, né, dizendo que está buscando agora, né, em reuniões, para poder buscar medidas para que possa aliviar um pouco e dar seguimento e suporte aos agricultores para seguir plantando essa segunda safra aí, que é o milho, né? Só para esclarecer o nosso ouvinte aí, quando ele falou em maíz, é o milho, né? Ah, bom, isso justamente. Como é que está o nível de endividamento dos produtores aí no Paraguai? O Paraguai, se nós olharmos lá atrás, quando foi em 2012, nós tivemos aquela grande seca, o Paraguai ficou endividado, ele veio 2 anos para poder pagar suas dívidas depois, ele conseguiu realmente, vamos dizer, superar essa dívida. E hoje o endividamento dele, ano passado nós tivemos um problema, foi no milho safrinha, ele ficou endividado no milho safrinha, mas ele conseguiu pelo bom preço do soja que teve até então e do milho. Então, produziu pouco no milho safrinha, mas vendeu com bom preço. Então, ele conseguiu empatar, né? Então, hoje, eu te digo, com o endividamento em si do país e dos agricultores paraguaios, tá, não é um grande problema hoje. O problema vai ser agora para frente, porque ele realmente vai ficar com uma dívida muito grande. Então, o que teria ele anteriormente, ele conseguiu plantar tranquilamente essa safra, 21, 22, e agora ele tem um grande problema, que é o endividamento dessa safra. Por quê? Além do endividamento dessa safra, que ele não vai conseguir entregar os contratos de grãos, ele tem a compra que ele já fez do milho safrinha, que vai plantar agora em janeiro. Então, ele está endividado da soja e ele está endividado do milho. Então, ele tem duas dívidas aí. Tá? Apesar de que o milho está com preço bom hoje, a soja aqui com preço bom também, mesmo assim ele não consegue pagar o custeio do soja. Tá? Então, realmente, o endividamento dele daqui para frente que vai ter aí dentro, ele vai conseguir resolver isso aí dentro no máximo aí uns 2 anos aí para frente aí, que vai conseguir livrar desse problema da dívida agora que vai acontecer. Uma das preocupações dos produtores brasileiros é o custo de produção daqui para frente. Essa é uma preocupação aí também? Muito grande, Divino. Por quê? O que acontece? Quando se fala que bom que subiu o preço do soja, que bom que subiu o preço do milho, mas isso não é tão bom para o agricultor. Porque quando você sobe uma commodity, os insumos atrás sobem também. Só que a commodity ela cai muito rápido. Né? Isso nós estamos dentro de preço Chicago, que maneja isso. A queda é muito rápida. Só que quando você sobe os grãos e sobe insumo, você já comprou. Por exemplo, nós compramos em alta. Os insumos agrícolas, nós como empresa compramos em alta. Só que o preço do grão cai, tá? Eu não posso, esse preço dos insumos não baixam. Então isso afeta diretamente ao agricultor. Querendo ou não, ele vai fazer uma safra cara, né?
Então, o preço do grão subir demasiado é muito ruim porque sobe os insumos agrícolas. E o insumo não cai na mesma proporção do preço das commodities, infelizmente. Os valores aí estão atrelados também ao dólar ou não? Totalmente. O país hoje, quando nós falamos dentro do agro hoje, o Paraguai ele trabalha em dólar. Tá? Nós vendemos em dólares e cobramos em dólares. Tá? Então, a moeda do agro é o dólar. Só que você hoje, para pagar suas contas numa empresa, você paga em dólares. Porém, no mercado local, você compra em Guarani. Né? E a moeda local é o Guarani. Mas hoje, por exemplo, uma soja hoje no país Paraguai está em torno da saca $29, que seria aí em torno de R$162 a saca, né? Certo. Então, o preço está muito bom. Tá? Só que isso, os insumos também estão muito alto. Então, o custeio dele fica alto também. Tá? E o milho também está com preço muito bom hoje, em torno de $220 a tonelada, dá R$1.232 a saca, a tonelada mais ou menos. Né? Devani, foi um bate-papo interessante. Eu acho que o nosso ouvinte, que não conhecia tanto o Paraguai, vai conhecer um pouco mais a partir de agora. Eu te agradeço imensamente pela sua disponibilidade. Foi um prazer bater esse papo com você. Prazer é todo nosso, Divino. Muito bom falar com amigo, com colega aí de anos aí, de Rio Verde. Um abraço a todos. E realmente quero voltar à terrinha do Rio Verde aí em alguns anos aí para rever os amigos novamente, Divino. Obrigado a todos. Você será muito bem-vindo, pode ter certeza disso. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.